Roberta, você pode falar para as pessoas também Pronto. como que você quer responder as perguntas. Se você prefere que as pessoas façam perguntas ao longo da aula ou no final, tá bom? Olha, para mim tá tranquilo. Se elas quiserem me perguntar, tá tudo bem para mim, tá? Então, primeiro vou agradecer a Liris, que a Liris, além de minha amiga, é minha filha, me atendeu, é uma querida, né? É uma pessoa que eu amo muito. E tem um cuidado especial com tantas mulheres, com tudo que ela faz há tantos anos. É uma pessoa realmente não é nada forçado, de coração e de verdade. A gente tem uma empatia muito grande desde que a gente se conheceu aí, nesses 10 anos que a gente está na Masto, ou na Masto eu, né? Na Gineco, ela é Gineco e eu Masto da Unifesp. E falar sobre esse tema hoje é um grande prazer, né? Primeiro que, como a Ali tem esse projeto dela, esse é um grande projeto meu, que a partir do momento agora que eu defender no doutorado, será, acho que meu projeto junto com a Carmen, além, né, do nosso trabalho com a acupuntura, falar sobre essas práticas clínicas transformadas em ciência, que eu tenho interesse, assim, muito grande. Primeiro, porque é uma coisa que eu amo fazer pesquisa, né? Eu acho que muita gente tem essa aversão, então é algo que, para mim, me dá prazer, né? Além de, eu costumo dizer assim, existem pessoas que vão atrás dos títulos, né? E os títulos, para mim, eles foram consequências de algo que eu já gostava. Então, assim, tive muitos problemas, muitos embates, mas fazer pesquisa é uma coisa que eu amo. Assim como eu amo a fisioterapia, eu amo fazer pesquisa. E no ano de 2021 e 22, eu terminei uma especialização em pesquisa clínica. Então, foi algo que foi um divisor de águas para mim, algo que eu já gostava e tive a oportunidade de fazer e conhecer grandes pesquisadores aí que publicam uma publicação por mês. Espero chegar nesse patamar com todo mundo junto, auxiliando, e que isso seja uma realidade de todos, né? Então, eu começo mostrando agora isso, né? Que é abrir as portas. Então, montar essa aula foi muito agradável, porque vai ser tão divertido falar. E a gente fica tão fechado quando a gente está na graduação, quando a gente vai para a pós-graduação, e aí vou fazer uma especialidade, e depois vou fazer uma complementação, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, e envolve tantos sonhos, né, da gente. Eu acho que esse ano que concluo meu sonho do meu doutorado, que agora está na reta final, eu falo assim, meu sonho era estudar na Unifesp, né, conseguir isso com os meus méritos, entrando com as minhas capacidades, no meu jeito, vindo de uma universidade privada, onde eu precisava pagar, e tive o prazer, né, de entrar numa universidade pública. Eu sei que as realidades são muito diferentes para todo mundo, mas a gente tem que pensar que se você tiver boa vontade, e o que eu aprendi na pesquisa clínica, se você tiver bons mentores, né, você vai conseguir. A grande dificuldade que eu vejo hoje na pesquisa clínica, e eu vou falar só de humanos, porque é a área que eu trabalho, né? Pesquisa clínica, quando a gente fala estudo com humanos, pesquisa básica, quem trabalha com experimentos com animais. São esses mentores. Então, espero que eu tenha 1% do que foram os meus mentores, de algumas pessoas que me deram a trajetória, o estopim para eu chegar até onde eu cheguei. E posso dizer que sou muito feliz como fisioterapeuta e vivo 100% da fisioterapia como ali. Né? A gente vive 100% do que a gente se formou. E isso é muito difícil, porque a gente é autônomo, né? Porque que a gente não trabalha para ninguém, assim como eu e ali, a gente trabalha para nós. Então, não é assim, não tem uma empresa que me deposita um dia. Não. Na verdade, a gente trabalha para nós. Então, a gente tem que estar bem todos os dias, a gente tem que estar disponível no dia que a gente tem que fazer um exame, a gente tem que bloquear a nossa agenda. Se a gente vai fazer uma viagem, a gente tem que parar de ganhar. Então, o abrir portas, assim, mas você está falando para mim que eu vou fazer ciência e aí eu não vou ganhar nada. Mais ou menos, mais ou menos. Porque você não vai ganhar nada
teoricamente, em relação ao dinheiro que você está ganhando hoje. Mas isso vai te abrir muitas portas, né? Porque você vai ter muito mais segurança se o que você fizer tiver um começo, meio e fim, e se as pessoas conhecerem o que você está fazendo. Então, se você sair da linha do achismo, né? Ou você só aquela física que está lá no seu consultório. Se alguém quiser perguntar, pode perguntar, tá, gente? Então, eu acho que, assim, dentro desse cenário que eu vivi, ter mais segurança, talvez o meu caminho foi invertido das pessoas, porque eu sempre quis fazer pesquisa clínica, por isso que eu falei que é realizar meu sonho. Eu sempre quis ser pesquisadora. Quando eu estava fazendo faculdade de fisioterapia e via, né, os profissionais, quando eu ia fazer qualquer parte de qualquer simpósio, congresso dentro da Unifesp, eu falava, ai, nossa, eu queria tanto ser assim, né? Muito além de ser só professor, eu queria ser uma pessoa que falasse sobre determinada área, de que aquilo deslumbrasse, né, um olhar para alguém. Eu acho que ser professor é isso também, né? Querer deslumbrar o olhar do outro, porque senão também não tem o menor sentido. Se eu for um frustrado lá na frente, não vou deslumbrar ninguém. Então, assim, eu tive esse privilégio, né, de deslumbrar. E aí, o que aconteceu? Deslumbrar, né, isso, e talvez aquela pessoa que estava lá na frente me deslumbrou e falou, olha, nossa, um dia eu quero ser assim, né? Porque a gente tem que usar alguns espelhos. E aí lembrei agora da Luma Med, que escreveu a informação ali falando de graduação. A minha primeira professora de graduação, ela já era uma pesquisadora. Então, quando eu fiz a minha pesquisa de TCC, de graduação, ela era presidente do CEP. Então, eu fui dentro da minha turma, uma das que conseguiu fazer um trabalho prático. Consegui publicar num congresso da faculdade, da Uninove, de uma universidade privada aqui em São Paulo. Então, assim, já veio esse meu desejo, né, de que isso fosse acontecendo. Hoje tem as iniciações científicas, mas há 16, 17 anos atrás, pouco se falava disso, né, de iniciação científica e tudo mais. Mudou tanta coisa, né, ao longo desses anos. Abriu residências, formas de, né, tantas coisas que são novas, né, na nossa área e que no passado não tinha, né? A gente tinha que ficar ali, pentelhando aquele professor, pedindo ajuda, me auxilia, né? Então, uma vez que você, fisioterapeuta, né, aumenta essa visibilidade sua, você ganha, né? Vou falar da minha prática, assim, eu consegui entrar num consultório de grandes médicos porque eu era pesquisadora, né? E que para mim, no meio da pesquisa, eu era só mais uma. Mas no corpo clínico, aquilo era um diferencial. Eu disse, nossa, quero você trabalhando comigo, porque você já fez tanta coisa e tudo mais. E estamos juntos até hoje, 3 anos já que a gente trabalha junto. E a gente só expande e tudo mais. Uma outra coisa que a gente falou, né? Os relatos de caso, né? Por que a gente fala tanto disso? Porque toda vez que um aluno está estudando, fazendo determinado estudo, pensando nesse determinado estudo e fala para o professor, já ouvi vários alunos, quando a gente dá aula em pós-graduação, falando. O professor não deu bola, achou que relato de caso é bobeira e tudo mais, que isso não tem valor, né? Eu vou mostrar aquela pirâmide famosa que a gente fala, o relato de caso, né? Tá lá embaixo. Só que assim, você tem que pensar que em algum momento da vida algo começou lá de baixo e subiu, né? Só está pensando lá no topo. Para que você tenha um start, assim como a Liris teve, né, na cinesioterapia, na respiração consciente, ela começou atendendo uma pessoa. E vendo que aquela pessoa tinha uma função, e daí ela começou a ver que isso tinha uma visão mais. Mas, na verdade, a gente começou de forma unitária, atendendo uma pessoa naquele horário e vendo que aquilo funcionava. Então, assim, minimizar os relatos de caso é muito, muito ruim, porque a fisioterapia tem 50 e poucos anos, a medicina muito mais. Então, para eles, um relato de caso é banal, só que eles têm muito mais tempo de estrada, de ciência do que nós. Então, a gente tem que começar de relatos para ir para as evidências científicas.
Então, isso precisa mudar. O fisioterapeuta precisa ouvir os fisioterapeutas. Bom, primeiro precisa ter fisioterapeutas como grandes mentores, né? Que a gente também tem uma grande dificuldade com isso também. Porque às vezes quem está te gerenciando não sabe fazer. Isso, talvez eu acho que eu projetei tanto isso que agora eu já olho e falo, nossa, não sabe nada, absolutamente nada, né? Não sabe preencher desde da plataforma Brasil, que não vai dar tempo de falar hoje, a não sabe preencher um resumo no Congresso, que também para mim é extremamente fácil. Mas talvez porque eu faço isso há 10 anos. Isso para mim é preencher um Congresso internacional. Como eu faço isso? Me desesperei, me descabelei no começo, mas talvez 10 anos depois, isso para mim é fichinho, né? E conseguir a aprovação disso. Mas nada adianta eu aprovar os meus trabalhos se a fisioterapia não está lá naquele congresso. Sou só eu fazendo esse trabalho no congresso, só eu como físio. E daí, será que a gente não deveria ter, né? Como a gente tem na oncologia a gente está muito bem estabelecida, né? Porque a gente tem a Anke Bergman, que é uma grande pesquisadora, né? E que cada vez mais ela coloca a fisioterapia dentro de plenárias de congressos médicos. Porque de nada adianta também a gente ter só congresso de fisioterapia. A gente tem congresso de medicina em que a fisioterapia está lá dentro. Quem manda os pacientes para a gente não é outro fisioterapeuta. O outro fisioterapeuta normalmente é concorrente da gente. Quem manda para a gente é um médico. Então a gente tem que estar num evento médico. E se a gente não levar nossos projetos para dentro desses eventos, nada vai acontecer. Você vai ser só mais um profissional dentro do seu consultório. Ah, Roberta, mas é isso que eu quero. Ok, é isso que você quer, mas eu gostaria que você não pensasse assim. Porque, de novo, eu não sou infinita. Eu acabo, eu consigo fazer uma determinada quantidade de estudos e acaba. E daí, se você não seguir, né, ou se você não passar isso para frente, ou se você não ir em busca de pessoas que estão pesquisando. Eu ouvi uma frase uma vez de uma professora minha de neuro, que era uma das áreas que eu era apaixonada na graduação, né? Minha vida me levou para a saúde da mulher, dar uma aula à parte sobre isso, mas que assim, a fogueira da vida é louca, né? Fogueira da assim, eu me lembro nessa prova que eu tirei chorei muito, né? Chorei muito e acho que ela viu, né, que eu tinha errado, enfim, mas não me penalizou. E ela falou assim, o mais importante é a fogueira da vida, né? A fogueira da vida te engole, né? Então, se você não estiver preparado, ela vai te engolir. Em algum momento você vai fazer o mais do mesmo e aquilo não vai funcionar e você não vai conseguir fazer o diferencial da sua carreira. Não é só, né, o que hoje a gente fala tanto das plataformas e de tudo que está acontecendo. É o diferencial mesmo no teu consultório, né? Quanto você vai ser diferencial. E outra coisa que o pessoal fala muito, né? Todo mundo acha que para você fazer uma pesquisa você precisa estar envolvida com a universidade. Isso é uma grande falha dos mentores. O mentor que não quer que o outro evolua, ele te limita. O mentor que quer que você evolua, ele te entrega todas as ferramentas. É igual amor, né? Você ama alguém, você entrega as ferramentas e vai. Ai, nossa, mas você entregou tudo, né? A pessoa pode não voltar mais. Porque amar é assim, né? Você entrega tudo e a pessoa volta porque simplesmente ela te ama. E assim deveria ser a vida. Você deveria entregar as ferramentas para as pessoas e elas vão voltar. Mas o ser humano cria-se, né? Aquela coisa do ego e tudo mais, e que eu tenho que ser melhor. E aí, nesse processo de entrar com essa situação, você não evolui, né? E não evolui o outro. Eu não trabalho com a mesma coisa que a Ali não trabalha com a mesma coisa que eu. E nós duas somos fisioterapeutas na saúde da mulher. A gente trabalha com linhas diferentes, com situações diferentes. A gente é complementar. A gente consegue trabalhar junto, a gente consegue trabalhar separado. Mas as pessoas têm uma grande dificuldade disso, né? Elas têm uma dificuldade. Então, você ainda não sabe como você vai dar um passo, de que jeito você vai dar um passo. Você está lá no seu consultório, você tem uma ideia, mas eu não sei como é que eu faço isso, né?
Daí eu tenho meus prontuários, eu tenho minhas rotinas do consultório, eu tenho atendimentos ambulatoriais, eu nem coloquei hospitalares aqui, tem os atendimentos hospitalares também, né? Que às vezes tem uma dificuldade um pouco maior, porque aí para o atendimento hospitalar mesmo você precisa de um CEP antes, né? Agora, para os prontuários, consultório, ambulatório, você vai ter os prontuários ali, não que você não precise de uma aprovação no CEP, mas você tem uma flexibilidade maior de trabalhar com esses dados, né? A partir do momento que você está num setor de menor risco, né? Quem está em maior risco, às vezes, tem maiores obstáculos. Ok, eu tenho algumas ideias para o meu pós-doc e algumas vão ser bem inovadoras. Espero demorar muito para ter uma ideia fechada, porque, assim, quero ir para os ambientes onde a gente não chega, né? Os ambientes para onde a gente não está. Os ambientes que a gente está, tem um monte de gente fazendo coisa. Então, a gente tem que entrar no cenário de onde a gente não está. E quando a gente tem nossos prontuários, nossas rotinas, será que a gente sabe, né, se vincular ao começo, meio e fim? Então, de novo, eu estou lá no meu consultório, eu tenho meus dados, mas eu estou achando que para eu mandar meus dados que eu tenho de um relato de caso que eu quero mandar para o CEP, tá? O CEP demora em média 30 dias para responder, tá? É bem rápido. Né, Ali? Nosso último projeto foi bem rapidinho. 60 dias a gente já estava com ele aprovado. Que a gente tinha que ajustar para o CEP que foi. Mas só por isso, se não tinha aprovado até que ir direto. Foi ajustes extremamente bobos. Né? Quando você escreve um projeto de forma adequada, com começo, meio e fim, citando todos os itens solicitados pela Plataforma Brasil, em 30 dias você está com o projeto aprovado. Né? Então, você acha que você precisa de um vínculo universitário, então você está lá no seu consultório, você não conhece ninguém, você não tem ideia de ninguém, aí você acha que o que você faz não dá para seguir. Então, não precisamos. O simples fato de ser um pesquisador independente, você vai entrar na Plataforma Brasil e vai colocar que você é um pesquisador independente. A gente sai da universidade cheio de ideias, né? E aí a vida vai nos cortando, né? Então a gente sai achando que a gente vai poder fazer isso, fazer aquilo. E aí as pessoas falam, você precisa de um vínculo universitário. Mentira. Isso é uma mentira, né? Os mentores querem que você se vincule a ele, porque assim, muita gente, talvez eu seja desbravadora mesmo, não quero que ninguém se vincule a mim. Né? Eu quero que as pessoas façam isso de forma independente, que elas sigam e apareçam em outros lugares. Né? Porque a partir do momento que eu entregar meu doutorado, eu posso fazer uma pesquisa sem orientador. E acabou, né? E assim, eu sou livre agora. Para quem quer fazer pesquisa, isso é muito bom. Para quem manda pesquisa, ter essa dependência, né? Eles criam pessoas dependentes, né? O tempo todo, né? Então, assim, eu preciso sair dessa caixa, onde os tipos de estudo que a gente fala, né? Então, lá no topo da pirâmide está a meta-análise, os ensaios clínicos randomizados, e aí vem o estudo coorte, que é o estudo ao longo dos anos, né? Coorte dos casos controles, que pode ser uma série de casos que eu peguei e estudei, e os relatos de casos aqui embaixo. Então, assim, não é menos importante, entendeu? O que acontece, assim, eu tenho mais nível de evidência em meta-análise e outros estudos que estão no topo e menor nível de evidência do que está aqui embaixo, mas ele não é menos por causa disso, entendeu? Às vezes você teve um caso, como eu e a Carmen a gente teve, o primeiro caso que eu nem deu tempo de colocar aqui, que foi meu primeiro relato com o Stipper, a Carmen teve um relato de caso que a gente está publicando em congresso, e foi um disparada na melhora do sistema imune, com o uso da agulha, de acupuntura. Então, assim, claro que a gente está tirando dos nossos projetos mãe, né? Que foi nosso estudo, e a gente tira o caso de dentro. Então, é muito mais fácil, porque a gente já tem tudo isso aprovado. Mas a gente poderia mandar para o CEP um único caso, como eu fiz no relato do Stipper. Mandei para o CEP depois que ele já estava escrito, para que ele aprovasse e mandasse para a revista e publicasse. Então, a gente precisa sair desse cenário, né? Quando a gente fala de projeto de pesquisa, a gente precisa falar de PICOT, né? Ninguém fala disso para você, né? E PICOT nada mais é do que população, intervenção, controle e objetivo.
para você montar um projeto, até lá dentro do seu consultório, para você transformar seu prontuário em algo que possa ser escrito ou transcrito por alguém, alguém vai ler, vai conseguir reproduzir. Eu preciso fazer algo reproduzível. Não tem como achismo, entendeu? Tira o achismo da sua vida. Eu preciso saber quem é o tipo de população, o que eu vou comparar, se é um estudo de ensaio clínico, se é um braço único, né? E que eu vou comparar uma única situação com o grupo controle, né? Que aí a gente vai ter uma intervenção e um grupo controle. E o O vai ser o meu objetivo. O que eu quero melhorar, né? Esse é o problema do fisioterapeuta. Ah, melhorou. Melhorou o quê? Melhorou a dor, melhorou a ansiedade, reduziu sintomas, reduziu constipação, melhorou a dor gênito-pélvica. Aí vocês vão falando para mim, o que vocês quiserem. Aqui eu coloquei objetivos que eu coloco da minha realidade. Mas o que melhorou? O que você está buscando? Porque só pegar o seu prontuário ali e transformar não faz sentido, né? Você precisa saber o que melhorou, o que você buscou, qual foi sua pergunta, por isso que eu falei, qual foi sua ideia, o que você olhou e falou, nossa, isso aqui, talvez, claro, tudo que eu olho, né, eu vejo esse olhar científico porque é algo que eu já treinei o meu olhar, né, ele já está viciado, né, ele já está viciado para essa situação, e daí a gente tem que pensar, né, quem é o seu público? São homens, são mulheres, são crianças, são populações vulneráveis. Por que eu falei populações vulneráveis, né? Tem um acupunturista agora aqui em São Paulo fazendo um projeto lindo, que chama Desintoxica São Paulo. Ele atende a população de dependentes químicos totalmente gratuito. Fantástico, nem tive tempo ainda de ir lá. Mas um projeto lindíssimo, né? Então, assim, essas populações vulneráveis, o dele não é estudo, tá? O dele é prática clínica. Para ele transformar isso em estudo, ele vai ter que passar por um outro processo, que é uma população vulnerável, difícil de preencher o termo de consentimento. Outra população vulnerável são os indígenas. Enfim, esses são os que você tem mais dificuldade de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Agora, se eu determinar meu público e tudo mais, isso não vai ter grandes dificuldades aí, né? O objetivo eu já falei, mas aqui eu vou começar falando do projeto que eu e a Líris já temos aprovado, a gente vai mostrar a aprovação no final, que é um projeto onde a gente vai comparar duas técnicas, uma técnica da fisioterapia, uma técnica das práticas integrativas e complementares, não é mais práticas alternativas, né? Retire esse nome da sua vida, né? Porque não tem nada de alternativo, é uma terapêutica reconhecida, e a gente vai comparar com o grupo controle, que não vai fazer nada, tá? Nosso objetivo vai ser fazer a respiração consciente, que vai ser a intervenção da Lili, e o meu vai ser os sons de cura, tá? Então, a gente vai comparar mulheres gestantes a partir das 30 semanas, e a gente tem como desfecho melhorar a ansiedade e o estresse delas até mais ou menos de 34 a 35 semanas, porque se a gente começar com essa mulher de 30 a 31, a gente vai parar com ela quase 36. E aí a gente vai olhar, de repente, esse é o primeiro projeto. A gente pode até chamar essa mulher no segundo momento, né? A gente pensa num projeto para mandar depois, para fazer um follow-up de como vai ser esse nível de estresse, mas a gente vai comparar essas mulheres por 4 semanas. E aí a gente tem o nosso desfecho primário, né, que é fazer uma avaliação por uma escala de estresse percepcionado antes de incluir essas mulheres, para a gente não caracterizar mulheres que já têm algum nível de estresse e ansiedade. Elas vão entrar com essa pontuação lá embaixo, tá? E excluir todas que tiverem uma classificação no inventário de ansiedade de Beck, que é um questionário de ansiedade. Se ela tiver pontuação de que ela tem uma ansiedade muito alta, a gente vai ter que excluir. A gente vai ter que começar com mulheres que tiverem pontuações baixas. E aí o desfecho secundário, né? A progressão dessa ansiedade, dessa
depressão aí dessas mulheres que a gente vai tratar. E aqui, quando a gente fala do PICOT, né, a nossa população, então, são mulheres com 18 anos a 40 anos, sem diagnósticos de doenças psiquiátricas, de ansiedade. Então, esse é o nosso critério de inclusão, né, que a gente vai ter. E aí a gente também vai selecionar as mulheres nessa condição aí, do primeiro, segundo, terceiro trimestre, nos quais, né, os sintomas podemos estudar aí, gestantes com risco habitual ou alto risco, elas vão entrar, e as idades das gestantes, que vão ser as que a gente programou, e gestação espontânea ou FIV, vão entrar todo mundo aí no nosso estudo. Mais de 35 semanas a gente vai excluir menores de idade, doenças, né, crônicas, cardiovasculares, renais, diabetes, asma. A gente também vai excluir mulheres que têm condições de saúde mental. Por que eu estou falando isso? Porque são os critérios que vocês vão colocar, né? E mulheres que também realizavam alguma prática meditativa, porque a gente vai fazer, então elas não vão poder estar fazendo nem yoga, nem técnicas de meditação, nem mindfulness, como a Lilis falou, né, de umas técnicas que, na verdade, a gente se baseia. Mas antes da gente incluir essas mulheres, a gente tem que pensar de que forma elas são randomizadas. Também eu vejo muita dificuldade em relação aos nossos colegas. Assim, eu coloquei uma para lá, uma para cá. Como que você fez isso? Porque é você que está sugestionando, né? Vai chegar uma, vai falar para você, eu não queria fazer esse tratamento com a Liris, eu queria fazer o tratamento com a Roberta. Essa aqui é a próxima da escala com a Roberta. Então, assim, você tem que fazer uma randomização fechada, onde você não tem influência. Mais uma vez, você vai jogar o seu estudo para baixo do tapete, se você fizer uma randomização aberta, né? Alguém está me perguntando alguma coisa? Não, né? E aí, o que acontece? A gente tem o Randomizer, que é um programa de randomização gratuito. A gente tem a opção, e eu ouvi de uma colega aí numa tese agora, que ela nem sabia o que era amostra por conveniência. Olha como a gente não sabe avaliar o projeto como cada etapa, né? Amostra por conveniência são as pessoas que estão entrando no serviço. Então, você tem que dizer, no meu estudo, eu não selecionei as pessoas pelo computador, não selecionei elas pelo jornal, eu selecionei elas por amostra por conveniência. São as pessoas que estavam caminhando no meu ambulatório, são as pessoas que estavam entrando no meu consultório. Mas depois eu selecionei elas pelo randomizer e depois eu joguei dados, eu fiz alguma coisa. Joguei dados, grupo 1, joguei dados, foi para o grupo 2, joguei dados, foi para o controle. Mas, Roberta, nossa, quanta coisa você está falando. Não vou conseguir falar tudo, vou conseguir só falar uma parte, né? Que realmente é muita coisa. Mas eu queria ouvir vocês, porque ficou falando aqui sozinha, né? Melhor, né, Li? E aí, os aspectos bioéticos, né? Que a gente tem que falar também, né? As pacientes podem ser constrangidas. Por que eu estou falando isso? Porque, professora, você vai aplicar um questionário, não tem constrangimento. Mentira. Tem. Porque às vezes eu vou perguntar alguma coisa que para ela pode ser indelicado. Então, olha, dentro daquele questionário, isso é um dos itens que volta muito na plataforma Brasil. Porque na hora que você tem que colocar essa condição, você não sabe preencher, então você não coloca. Como se não tivesse nada que possa gerar desconforto. Às vezes você não tem algo que prejudica a saúde dela, mas o simples fato de perguntar algo desconfortável já gera algo de constrangimento, já gera algo incômodo para ela. Então, você tem que descrever, né? Você tem que descrever no estudo. Pode ser um estudo tranquilo, onde eu vou fazer uma respiração, ali vai fazer respiração, eu vou fazer uma outra técnica meditativa que também respira, mas, ao mesmo tempo, isso pode gerar um desconforto emocional, pode chorar, sei lá, pode gerar algum desconforto. E também a comunicação entre as mulheres, porque uma é de um grupo, outra da outra. Essa comunicação quebra sigilo.
porque eu randomizei, e aí elas se separaram, né? E aí o simples fato delas se encontrarem na sala de espera, eu tô fazendo tal coisa, eu tô sentindo isso, nossa, mas eu não tô, assim. Então, aquele efeito placebo, sabe? Parece que o que eu tô fazendo não é bom, o que a outra tá fazendo é bom, sabe? Então, a quebra do sigilo dos grupos. O ideal é que você tenha um horário para cada grupo quando você atende no presencial, para que os grupos não se cruzem. Mas não é a realidade, porque às vezes a gente tá saindo um grupo, tá entrando outro, elas acabam, né? São amigas, enfim, você não consegue bloquear esse viés, entendeu? Isso é uma coisa que você não consegue, né? E aí você também tem que colocar que todas vão ter os benefícios, que todas vão ser até do grupo controle, né? Como a gente colocou na nossa, no final a gente vai oferecer as terapêuticas no fim. Então, assim, o que essa terapêutica beneficia essa mulher? Você tem que falar, né? Cálculo amostral, outra coisa, né, que as pessoas não sabem fazer. Além de não saber, não sabem nem por onde começar. Às vezes vai lá, chuta. Primeiro cálculo amostral que você tem que fazer, tem que vir de um estudo que já existe. Você não tem uma amostra por conveniência entrando no seu serviço, tantas por mês ou por semana, você calcula quantas você vai ter no seu projeto. Você fez um cálculo amostral com base no que estava entrando no seu serviço. Roberta, eu não sei como fazer isso. Então, você vai ter que buscar na literatura. Se você não souber na literatura, você vai ter que buscar um estatístico. Porque tem que existir esse capítulo. Para publicar um artigo de pesquisa clínica, tem que ter o capítulo de tamanho da amostra e cálculo amostral. Então, assim, mais um erro que não te contaram. Eu vi uma aluna também de mestrado falando que não fez cálculo amostral. Está errado. Pô, Roberta, mas você... Ainda bem que eu me preparei para ser orientadora dos outros agora, né? Porque eu não vou deixar minha aluna de mestrado fazer isso. Está errado. Ouvi da banca que ela não calculou o cálculo amostral. Gente, tá totalmente errado. Mas a gente é condicionada ao outro que está me ensinando. Então, eu acredito fielmente, porque eu sou uma aluna de graduação, eu estou entrando agora. Sai da caixa, gente. Estuda mais. Sejam pessoas críticas. Não confie em tudo que os outros falam. Tive muitos problemas na minha vida porque eu confiei muito. Não que as pessoas não eram verdadeiras, não é isso, elas também não sabiam. Não é que elas estavam sendo desleais comigo, elas não sabiam, tá? No meu mestrado, eu tive que refazer meu trabalho finalizado. Quando eu fui apresentar, posso dar nomes, Frank Bergman, no Rio de Janeiro, e ela falou assim, Rô, comecei a chorar, igual esse choro, que ela é super minha amiga, igual esse choro. Você vai refazer esse banco. Não, foi como assim eu vou fazer esse banco? Você vai refazer esse banco de dados. Meu trabalho estava finalizado e eu fui apresentar para ela, né? E aí eu falei assim para ela, como assim, Anne? Ela falou, você não incluiu as pessoas por intenção de tratamento. Tá errado. Você tem que incluir. A pessoa entrou em algum momento, ela perdeu no meio caminho. Não interessa, as pessoas, elas tiveram a intenção de ser tratadas. Você não pode excluir elas. Toda pesquisa tem que ter as pessoas que iniciaram e não concluíram, e as pessoas foram até o fim. Nunca mais eu esqueci. Chorei, mas engoli, fui lá, voltei para a minha estatística, fiz de novo. Meu trabalho publicou, hoje já está com quase 20 citações dele, do meu mestrado, né? E no meu doutorado foi tudo diferente, sabe? Foi tudo diferente. Mas é claro que, de novo, eu tive bons mentores que me falaram, eu chorei, cresci e fui para frente. Às vezes as pessoas não têm, porque o orientador sabe menos do que o aluno. Essa é a triste realidade do Brasil, tá? Posso falar por estar 10 anos na prática clínica. E aí a gente calcula isso, né? Como esse cálculo amostral. Então, a gente usou uma base que a gente achou em pesquisas, e aí a gente vai colocar também de que forma vai ser essa análise, né? Olhando os testes estatísticos. Por que a gente escreveu aqui? Porque a gente seguiu exatamente o estudo que a gente se baseou como um primeiro estudo de STAT, que é um estudo de Mindfulness. É o que tem. Não temos nada mais sobre esse tema. Nosso tema é inédito e está aprovado no CEP em meu nome e da Liris, sem instituição proponente. É um projeto meu e dela, né? Que nós vamos abrir leques aí de projetos independentes, com certeza, daí, né, Li?
E aí, assim, a gente tem essa opção. Então, as pessoas precisam procurar, sabe? Eu acho que sobre o recrutamento, eu vou falar aqui, que a gente pode pensar que o recrutamento pode ser online, pode ser presencial, pode ser as duas coisas. Né? O nosso trabalho vai ser diretamente online. A gente vai ter que só preencher o termo de consentimento, que é uma exigência do CEP agora, que seja ao vivo, né? E aí depois a gente vai fazer esse trabalho online. Então, antes de começar o trabalho, né, a gente falou do recrutamento e tudo mais, mas antes dela começar a ser tratada, ela tem que preencher o termo de consentimento livre esclarecido. Nossa, Roberto, o que é isso? Às vezes, quando você já transforma seus prontuários nisso, você já tem isso. Quando você vai no Fleury, no Delboni, quando você vai no Salomão Zop, você às vezes preenche, ele diz, olha, você aceita que... Olha como os laboratórios são inteligentes. Você aceita que seus dados sejam... Quem já prestou atenção nisso já viu. Você aceita que seus dados sejam utilizados para finalidades de pesquisa? Ou seja, eles já têm isso aprovado, pede só para você assinar. Por que a gente não faz isso em nossa prática clínica? Porque a gente não sabe. Então, a gente tem um monte de dado e aquele dado morre comigo no meu computador. Porque eu não tenho a assinatura do paciente. Ele não consentiu. Né? E aí a gente tem que pensar em falar para ele o consentimento do estudo, tudo que eu falei, os benefícios e os desconfortos. Discriminar no projeto e no termo de consentimento livre esclarecido, que uma cópia é sua, uma cópia é do paciente. Porque ele tem que saber o que pode ser desconfortável. Se é só um questionário, ou se vai ser desconfortável outras coisas. Eu quero ouvir vocês, tá? Porque senão fica muito chato aqui só eu falando. E aí, os tipos de grupo, né, que a gente tem que pensar, eu coloquei, né? Então, é um grupo mais zen, um grupo mais ativo. São dois grupos zen, né? São duas terapêuticas iguais? Não, duas terapêuticas completamente diferentes. Quem decide isso é você. Se é que você vai fazer uma pesquisa clínica, né? Ou se você vai fazer apenas uma intervenção em um grupo que vai comparar. Ok. Eu sugiro que quem faça mestrado façam só 2 grupos. Pessoa com mestrado, 3 grupos, ela não está normal, ela vai pirar. Não vai dar tempo. Agora, um doutorado, um pós-doc, aí é outra história. É outra história, tá? Pode falar, Roberto, gente. posso falar? Pode, deve. Então, essa questão do prontuário, existe uma plataforma, existe um modelo. Como é que a gente faz para poder estar validando esse prontuário que a gente utiliza? Como é que é isso? Não, na verdade, assim, a plataforma que existe para validar o que você faz é a plataforma Brasil. Então, assim, você vai ter que criar estratégias do seu prontuário que você avalie. Ali fala muito sobre isso também, aulas dela na saúde da mulher, né, Ali? Que você considere como importantes. Você vai ter que ter a anamnese principal ali, quem é ela, qual a história, a gente está falando de saúde da mulher, né? Então, qual a história dela ginecológica, como foi gestação, parto, se é que teve, cirurgias que ela operou, se ela operou ou não. Quem cria o prontuário é o próprio fisioterapeuta. Aí, a partir do momento que ele criou as suas estratégias da anamnese, lá, os seus tópicos, aí é que ele vai pensar no comitê de ética. Pode falar, Ali. A gente tem que pensar que, assim, por exemplo, se você for fazer um trabalho de incontinência urinária, quais são os fatores de risco de incontinência urinária? Idade, paridade, número de gestação, né? Peso dos filhos, se pratica exercício físico, basicamente é isso. Aí, por exemplo, se você for falar de diástase, quais são os fatores de risco para diástase? Então, você não precisa colocar no trabalho
todas as informações da sua avaliação, mas você precisa direcionar quais os fatores de risco que estão presentes naquele grupo de mulheres que você está atendendo, que isso você colhe na sua avaliação. Então, quando você for caracterizar seu grupo, você vai caracterizar, meu grupo tem idade entre tanto e tanto, número de mulheres com tantos filhos, tantas mulheres lá, porcentagem de mulheres que praticam exercícios físicos, por quê? Você está delimitando o seu grupo para falar dos fatores de risco para incontinência urinária, entendeu? Se você tiver no seu grupo... Esse é o seu objetivo, né? Esse é o seu objetivo, só um exemplo. Então, você não precisa descrever toda a avaliação. Agora, de avaliação, existem alguns questionários, e a gente vai começar um sistema de validação de um questionário de disfunção do assoalho pélvico, porque a ideia é, você aplica um questionário de disfunção do assoalho pélvico, esse questionário, ele direciona os resultados para classificar qual é o padrão de disfunção que você já tem presente. Então, foi testado, validado. Então, aí que a gente vai conseguindo ter ferramentas já validadas para caracterizar a nossa avaliação. Mas é o seguinte, eu vou falar disso, ali, desses questionários, de alguns aqui eu pretendo falar, né? Não quero me prolongar também muito, o pessoal se programou. Mas assim, ó, o que você tem que pensar, Helena, é que os dados pessoais você tem que ter. Por quê? Porque uma das exigências das grandes revistas, tá? Para a publicação do seu paper, é que a tabela 1 seja uma tabela de discriminação de como é a sua população. E aí, nessa tabela 1, se você não tiver as informações dessa população que você está avaliando, né, você já vai perder aí. Porque você tem que ter aqueles dados básicos ali de uma ficha normal de anamnese de gineco, né, aquela rotina básica ali, ponto. Pode ser uma página só, mas aí você tem que ter. E aí os instrumentos de mensuração é o que vão te dar, né, o começo, meio e fim, né? O que você melhorou, de como foi e tudo mais. Mas a plataforma que você está falando, para que isso seja validado, o que ela está falando, tradução, tá? É uma outra coisa. Mas a plataforma para que você publique isso é a plataforma Brasil. Você tem que preencher na plataforma Brasil os seus tópicos, né? Que eu estou falando aqui, é como se você escrevesse uma redação, né, no Word, e aí você tem que escrever tópico a tópico e preencher tópico a tópico na plataforma Brasil. É que para falar de plataforma Brasil dá aula de horas, né? Não dá para falar em plataforma Brasil assim tão rapidinho. Pode falar, né? Você quer falar? Não? Não. E aí a gente tem essa situação que a gente tem que avaliar grupo controle, grupo tratamento. Então, o que eu vejo muita dificuldade? As pessoas não fazem fluxogramas. Crie fluxogramas. Fui dar uma aula no... Se a parte ali me estimulou a fazer um fluxograma que ficou lindo, ficou maravilhoso, né? Então, assim, como você tem que explicar o que você faz em fluxogramas. Então, assim, para que você tenha uma aprovação do seu projeto, até como os questionários de leitura, você tem que fazer fluxogramas. Tantas mulheres a preencher o critério de inclusão, aí você vai aplicar os questionários, que a gente vai aplicar o questionário para ver se ela tem ou não alguma condição de ansiedade ou estresse. Se ela tiver, a gente tem que eliminar. Só depois disso que a gente randomiza. A gente só randomiza depois que elas já foram pré-selecionadas no nosso estudo. Tá? No nosso estudo. E as mulheres do grupo controle não vão ser excluídas, né? Elas foram até aqui, né? Também o grupo controle não pode ter nada, né? Então, se ela tiver qualquer condição de ansiedade ou estresse, ela vai ser eliminada, porque o grupo controle também não pode ter nada, senão a gente vai comparar um grupo com estresse e um grupo sem. Não, todo mundo igual. E aí ela é randomizada a partir do momento que eu pré-selecionei. É jogado de dados, é randomizer, é envelope, aí você que vai escolher. Tá? E aí vão ser randomizadas 20 mulheres em cada grupo. A gente vai ter um grupo de 60 pacientes. 20 tratamento de sons de cura, 20 respiração consciente, 20 controle. Tá?
E aí a gente tem uma grande dificuldade que os fisioterapeutas têm. Discrimine tudo. Tudo que você vai fazer. É sentado, é de pé, movimentando, não é ambiente aberto, ambiente fechado. Discrimine tudo. Seja claro. O que é óbvio para você não é óbvio para quem está fazendo. Você tem que discriminar tudo. Aí vai perder um tempão. Você vai perder um tempão, vai ter que escrever. E pesquisador precisa saber escrever, precisa ter tempo para escrever, precisa ter tesão em escrever. Senão ele não faz. Se for para ficar fazendo de qualquer jeito, não tem sentido. Tá? E aí o grupo controle, que vão ser as mulheres, né? Gravidinhas, mas sem intervenção. E que não tem problemas ligados à condição emocional. Não tem nenhum distúrbio de humor. Tá? E aí a gente discrimina essa parte dos sons de cura. Eu acabei não falando da respiração consciente dali, porque o objetivo é discriminar o grupo. Não precisa discriminar todos aqui. Estou mostrando um grupo, como discriminar. Daí a gente colocou imagens, né, ali? A gente colocou tudo que a gente vai falar para elas no começo. Está lá no nosso projeto do CEP e está no que a gente vai apresentar para elas, porque nossa primeira intervenção com elas vai ser uma aula que a gente vai explicar de que jeito elas vão fazer. A gente vai fazer isso online por 4 semanas, onde elas vão assistir um vídeo todos os dias e elas vão ter uma intervenção presencial com a gente online, ao vivo, uma vez por semana. Que eu acabei não falando aqui do desenho com muita coisa. Eu quero falar para vocês como é complexo falar de cada detalhe, eu perco muito tempo. Tá? E aqui mostrando, né? Vai fazer sentado, de que jeito ela tem que manter uma postura. Eu preciso discriminar. Com a boca fechada, com a boca aberta, vai emitir som, sabe? Discriminar o teu grupo é escrever tudo o que vai acontecer. E aí você tem que explicar esse passo a passo para o paciente. Porque o que é óbvio para ele não é óbvio para você. Aqui é a mesma coisa na respiração consciente também. O passo a passo de cada coisa. Tá? E aqui a gente termina falando sobre os instrumentos de avaliação. A gente vai usar o inventário de ansiedade de Beck, tá? Que é um questionário que avalia a ansiedade delas, perguntando aqui, ó, absolutamente não, levemente não, moderadamente não, gravemente, dificilmente de suportar. Você vai mensurando um X em cada opção. E aí você vai perguntar aqui para ela: sensação de calor, tremor, incapaz de relaxar. São itens que você tem como mensurar o antes e o depois. Melhorou ou piorou? Depois você vai fazer uma análise estatística disso. Um outro instrumento que a gente vai usar, essa escala de estresse percepcionado, que a gente vai eliminar ela se ela tiver alguma condição prévia, e a gente vai usar durante a pesquisa. Do mesmo jeito, como você estava no último mês, qual era a frequência? Estava bem, muito bem, não estava? E aí a gente vai ter um dado do antes e do depois. E aqui coloquei um outro questionário que a gente não vai usar, mas como a gente está falando de gestante, que é um questionário validado já, que é o PPA-Q, é um questionário de atividade física na gravidez, né? Então, assim, não vou falar muito sobre ele, mas a gente tem muita coisa para usar. É só a gente pesquisar, começar e ter uma margem de início e fim. Escala visual analógica de dor, né? A gente está cansada de saber disso. Sabemos que acima de 3, né, já é uma dor crônica. A pessoa tem dor, não tem dor? O goniômetro que eu falei, você está comparando amplitude de movimento? Está fazendo um determinado recurso para melhorar a amplitude de movimento? Então, eu preciso ter um parâmetro do antes e um depois. Melhorou. Ok. Melhorou o quê? Melhorou como? Melhorou quanto? O quê, como, quando e por quê? Sabe, a gente não aprende isso. Dinamômetro de mão, né? Eu quero saber se minha gestante tem força. Síndrome do túnel do carpo, né, ali? De balde. Eu quero saber quando desenvolve o túnel do carpo. Então, eu vou começar a fazer dinamômetro nelas com 20 semanas e vou medir. Só uma medida. Quero saber quando. Aí eu começo a ver que com 28, sei lá, tô chutando, tá? Com 28 semanas elas começam a perder força. É aí que começa o marco. Então, a gente tem que começar a reabilitar ali.
Mais uma técnica que a física tem que atuar. Síndrome do túnel do carpo. Só vem para a gente quando está com problema. Não, vamos reabilitar antes. Porque com 28 semanas é um marco. Sei lá, não sei. Se eu tivesse um marcador para me dizer, eu saberia. Né? E aqui eu coloquei um certificado de um evento que eu participei, que foi um relato de caso, que foi um congresso do ano passado, que é a Jornada Paulista de Mastologia, e a gente conseguiu publicar um relato de caso. Né? Então, assim, relato de caso tem valor. Ele é publicado, está lá no seu Lattes, você consegue. Se eu fizer um super, né, nessa imagem que ficou bem legal, super agulhamento que funcionou e eu quero provar que começou, terminou e foi 10. Então, assim, eu vou publicar. Eu não estou nem aí porque quem está achando se relato de caso está lá embaixo. Problema deles. O Congresso aceita. Então, eu vou mandar mesmo. Entendeu? E aqui falando sobre alguns critérios que a gente tem da parte do relato, a gente tem que pegar todos os dados, como eu falei, da mulher, aqui um relato de casos de câncer, né, de uma paciente durante o tratamento do câncer. E aí eu vou falar os tipos de droga que ela usou. Então, assim, ai, Roberta, nossa, seu relato de caso tem tudo. Sim, né, meu relato de caso tem todas as informações. Eu mensurei através de uma avaliação da semiologia da língua, antes e depois, eu tenho o término da língua, eu tenho instrumento para avaliar essa mensuração, tá? Aí eu fiz e transformei isso numa tabela, onde eu tenho o que era normal, o que é anormal. E aqui, mostrando, né, essa parte da aprovação do CEP do meu projeto e dali, que está aprovado aí desde de janeiro que a gente tem desse ano, né? E é um projeto meu e dela, de ninguém mais, né? De nenhuma universidade, a gente não precisa colocar ninguém no artigo, o artigo vai ser nosso. E a grande importância que a gente tem falar disso para vocês, né? Aqui os meus contatos, né? E eu espero que tenha sido produtivo para vocês sobre isso, porque no final é isso aí que a gente queria, né, Aline? E a gente quer ouvir vocês também, porque a gente trouxe um pouquinho da nossa experiência aqui, e um caminho que é um caminho que pode ser seguido por outras pessoas, né? Acho que não foi fácil, porque, assim, eu estou na Unifesp há um certo tempo, e é assim, os trabalhos só saem publicados porque a minha chefe faz, né? Então, existe uma dificuldade da gente conseguir até entender, né, Rô? Foi um Sim. processo mesmo, né? Então, a gente fez várias reuniões, né? Mas é gostoso, quando você olha para trás e fala, nossa, eu perdi tempo fazendo isso, mas o projeto está aprovado. Agora a gente vai começar, e daqui a pouco você já começa a visualizar, que fala, olha, as pessoas vão pegar um trabalho daqui a um tempo e vão ver lá, olha, respiração consciente, respiração dos sons de cura, melhora para ansiedade no período da gestação e pode ser aplicado pelo fisioterapeuta com segurança. Olha que bacana, né? Então, além da gente trazer o que a gente faz na nossa prática clínica, de mostrar isso no resultado científico, a gente amplia a utilização desse recurso com segurança para outras pessoas, né? Então, isso vai ganhando uma amplitude, que é isso que a Roberta falou. Você sai ali do mais do mesmo, né? A prática clínica é muito importante, né? Você está ali, está observando, está testando, né? Mas no momento que você começa, pensa em você. Se você já atende 3, 4 gestantes, você já começa a ter uma linha de raciocínio clínico. Calma, eu tenho que dividir o que eu vou fazer, seguir, porque quando você vai tendo uma metodologia, vai ficando mais fácil para você. E aí você fala, pô, isso aqui está funcionando. Então, existe uma linha de raciocínio que eu consigo aplicar para a maioria das mulheres que tem resultado. Quando você começa na sua prática clínica a observar essa sequência, você já tem condições de desenvolver um fluxograma, por exemplo, daquilo que você faz. Faz um teste disso.
né? Começa, na sua prática clínica, colocar esses questionários, colocar os dados desses pacientes no Excel. Aí, quando você tiver uma série de casos, publica num congresso de fisioterapia, escreve um artigozinho para uma revista, já pesquisando os estudos científicos que mostram um caminho, que será que está parecido com o que você está observando? Será que o que você está observando é diferente? Faz uma revisão. Isso não é revisão sistemática, é uma revisão simples, mas que você já vai falando do assunto. E aí você vai construindo o seu raciocínio clínico, construindo a prática baseada em evidência, e isso, eu estou falando para vocês um pouco desse caminho, porque é um caminho que eu fui fazendo, e que, assim, ele não terminou, ele está no processo de construção, né? Então, vai dando um direcionamento para a gente sabe onde a gente pode chegar, isso é legal, né, Rô? Com certeza, eu acho que tem que sair do marco zero para que você se transforme num profissional diferenciado, para que isso seja bom para você. A gente quer que todo mundo alcance isso, né? Esse êxito, que o que você faz na sua prática diferenciada, assim como ali que faz a respiração, eu que trabalho com as práticas integrativas, que são coisas que nem todo mundo faz, né? Dentro das nossas técnicas, às vezes você tem alguma coisa que você faz diferente na tua população, sei lá, né? Que nem eu falo muito quando eu vou visitar as amigas, fui lá visitar a Ana Luísa Guerreiro lá, né? Então, assim, atende um monte de paciente. Então, assim, por que não transformar aquilo que ela já faz, né? Que a gente precisa dessa validação da fisio na sala de parto. Transforma isso aí, joga uma escala, começo e fim, sabe? Fisio otimizando o trabalho de parto, ó, escala inicial, escala final. Quantas horas eu reduzo o trabalho de parto? Pá, tá aqui. Com a fisio, a gente sabe que reduz 5 horas em média. Isso eu já sei. Mas talvez é porque eu sou pesquisadora e já olho na minha prática clínica quando eu entro. Agora, as colegas que são funcionárias vão ter outro olhar até. Mas é porque elas não são pesquisadoras. E aí elas são ótimas na prática clínica, eu sei. Mas elas têm que transformar o que elas fazem para abrir portas para elas mesmas. Para ela manter o emprego, para ela virar coordenadora da fisio. Para ela não ser somente, e eu não acho que é só somente, eu acho que é importante, mas para ela ser além disso, para ela ganhar o dobro do que ela ganha. Porque isso vai abrir, vai expandir. O médico fala, pô, realmente, o que ela faz é diferente do outro, eu preciso expandir, né? Então, eu espero que tenha ajudado aí, né, Lê? Muito. E é isso. E é gostoso, para mim, assim, a gente foi construindo esse caminho desse trabalho, né, para a gente publicar, mas é gostoso ver o resultado disso também, né, na forma como você explicou. É muito legal. Ficou fácil, né? Ficou fácil. Exatamente. Ficou fácil. É porque eu falei, para mim é fácil, então vamos transformar o que é fácil para mim para os outros também. Tira esse bicho, né? Nossa, é um bicho papão, difícil pra caramba, porque todo mundo coloca. Não, você não consegue publicar, você não consegue mandar para congresso. Imagina, gente, de 2022 para cá, eu tirei só para mandar trabalhos para congressos médicos, porque eu quero que meu trabalho apareça onde ninguém sabe o que eu faço. Não adianta eu falar para físio. Isso é uma decisão minha, tá? Se eu for falar para físio, físio é meu concorrente. Ai, que legal, bacana, mas ele não vai reproduzir o que eu estou fazendo. Agora o médico vai falar, pô, essa físio está fazendo essa determinada técnica, pô, vou ter que procurar uma físio para fazer isso para meus pacientes. Porque isso está mudando o cenário dos pacientes que eles atendem. E isso é uma eterna burrice dele, se ele não pensar. Porque ele fica tendo consultas desnecessárias. Tudo bem que eles ganham dinheiro com isso, mas ele enche o saquito. O paciente vir para queixas extremamente banais, que a gente fala principalmente na gestação. E aí, não, a minha físio modifica isso. A paciente vem por queixas importantes, tem sangramento, tem pico hipertensivo, mas não queixa bobinha. Ai, tá com uma dor na costela, fica vindo, me mandando mensagem de madrugada, eu não durmo.
facilita para você, entendeu? Passa para o outro que é do outro. Mas você precisa falar. Se você não falar, ele não vai saber. Tá bom, meninas? É isso? Ou vocês queriam falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Ouvir das meninas é bom, que as É. meninas têm para falar para gente. A Juliana tá falando que foi muito bom, foi importante. A Helena esclareceu. Facilitar, né? Acho que quando a gente vê que não é tão difícil, que isso que a Roberta falou, né? Às vezes a pessoa que orienta a gente também não sabe e torna a coisa mais difícil do que ela realmente é. Está aqui para facilitar. É exatamente isso, a gente mostrar o que a gente faz, né? A minha grande dificuldade é essa, porque as pessoas falam assim, não sei o que você faz, não entendo, né? Quando fala que é fisioterapia integrativa, aí complica mais ainda. Exatamente. Então, a gente é que tem que mostrar isso para que a coisa expanda, sabe? Meninas, obrigada. Uma boa noite para Boa noite, vocês. Lu. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Lê. Eu vou deixar essa aula disponível, aberta, tá? Durante um tempo, acho que uma semaninha aí, porque eu acho que é uma aula que vale a pena, né? Então, quem quiser, depois eu vou baixar, vou passar para o clube, mas eu deixo essa aula um tempo aberta, porque vale a pena, gente. É importante, tá bom? Liris, Obrigada, Lê. Oi, querida. Oi, oi, Ju. Liris. Oi, Oi, boa amor. noite. Boa noite. Olha só, eu vejo que muitas de nós, né, e eu me coloco, que é essa dificuldade da gente escrever, né, de relatar mesmo. Eu vejo que a escrita para nós é algo bem desafiador. É isso, é você, além de atender, colocar isso no papel, porque a gente esquece esses detalhes. Às vezes a gente está atendendo e a pessoa está falando, aí você, nossa, que informação importante, e aquilo se perde, porque a gente vai atendendo e vai conversando muito e tal. Então, como é importante esse relato, que eu acho, pelo menos, né, vendo essa aula, de fazer as pazes com a escrita. Como é bom relatar. Escrever não é difícil. Isso, para mim, né, é desafiador de ver, de às vezes ser muito... Juliana, para mim, o bicho maior que existia na minha vida, você vê o que eu escrevo ali, não é possível, né? Assim, o bicho maior que tinha era escrever, tá? É que realmente 10 anos fazendo só isso, algum momento isso ia travar. Mas por muitos momentos eu não fui para frente, porque eu achava que escrever era ruim, era péssimo, e aquela autocrítica, né? E aí você vai na repetição, na repetição, na repetição. Você tem que sair do zero, entendeu? Você tem que sair do zero e fazer isso e pedir para o outro ler e pedir para o outro interpretar. E não tem jeito, né? Hoje eu tenho uma grande facilidade, aí a gente também está lançando um livro, eu e a Carmen, e o livro tem 400 páginas, assim. O que a gente escreveu, surreal. Então, assim, realmente... Eu acho que assim, também achar coisas que você gosta, né, de escrever, porque isso faz bastante sentido. Às vezes você escreve coisas que você não gosta, de temas que são difíceis de você entrar na tua cabeça, né? Então é escolher, né, se é que você quer fazer um processo de mestrado, doutorado e tudo mais, de algo que você tenha prazer, né? Porque isso faz total diferença. Flui muito mais. Assim como a Liris na cinésio pélvica, né? Mas eu tinha uma dificuldade absurda, tá? Eu sempre fui uma aluna na média ali. Eu nunca fui superdotada, não. Para mim tudo foi difícil. Por isso que eu quero que seja fácil para os outros, porque não é legal ficar falando que tudo é difícil e passar para o outro difícil, sabe? Facilita. É o Tá bom? desafio, né? Um tem o desafio de aparecer, a outra tem da escrita, mas eu estou aprendendo que desafiador tem que ser ruim, mas só vai passar da fase do ruim se começar a ficar bom. Só que eu tenho que treinar.
Então, você escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, até você ver, opa, isso aqui começou a ficar interessante. É como se fossem os nossos lixinhos, né? Os lixos mentais. Espera aí, deixa eu escrever mais um pouco. Aí, quando você vê, você escreve um texto bom. Mas a gente precisa sair do julgamento que você falou. Então, assim, maravilhoso. Gratidão mesmo por suas palavras. Imagina, imagina. Estamos aqui. Então, um beijo, uma boa noite. Obrigada, Ali, por tudo sempre. Grande beijo. Obrigada Beijo, por amiga. todo mundo aí que assistiu. Um beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Beijo, descansa, Rô.